Boas-vindas a The Foundry by Ford College. Hoje a gente vai fazer um mergulho direto, uma daquelas análises essenciais num tema que é basicamente o coração de qualquer arquitetura de alto desempenho: a escalabilidade do armazenamento de estado através do particionamento de dados no Cloud Break. Quando lidamos com escama massiva, entender a organização e a distribuição da informação não é só um mero detalhe técnico. Na verdade, é exatamente isso que define a diferença entre um sistema que flui perfeitamente e um que simplesmente trava. Para organizar bem a nossa explicação de hoje, o roteiro vai passar por 6 pontos bem definidos: o desafio da escala, o modelo dos pratos, as estratégias de particionamento, os cenários na prática, o gerenciamento de limites e, para fechar, as heurísticas de estabilidade, uma estrutura super clara para guiar esse nosso raciocínio. Então, começando pelo ponto número 1, o desafio da escala. Por que a gente precisa dividir os dados para conseguir crescer? Puxando o gancho da nossa última análise sobre a anatomia da estrutura de dados do Cloud Break, a lógica é simples. Se todos os processos tentarem acessar o mesmíssimo bloco ao mesmo tempo, a gente cria um gargalo insuperável. Por isso, particionar é, em termos estritos, o processo de fatiar o espaço de chaves em segmentos que sejam completamente independentes e gerenciáveis. Ao fazer isso, nós literalmente permitimos que o sistema volte a respirar. Cada segmento passa a ser armazenado e servido de forma autônoma, multiplicando a capacidade de processamento paralelo da arquitetura. E para dissecar o particionamento no Cloud Break de um jeito prático, precisamos olhar para ele através de 3 dimensões ortogonais, ou seja, independentes. A primeira é a função, que define como as chaves são atribuídas. A segunda é a granularidade, o tamanho real de cada partição. E a terceira é o modelo de metadados, que é basicamente como o sistema rastreia e orquestra toda essa divisão sem se perder no meio do caminho. Isso nos leva à parte 2 da nossa análise, o modelo dos pratos. Uma analogia excelente para visualizar como essa cozinha do Cloud Break opera na prática. Vamos fazer um exercício de imaginação aqui. Pensem nas partições como se fossem pratos passando na esteira de uma cozinha de restaurante caótica no horário de pico. E os dados lógicos, as chaves, são a comida que precisa ser servida. O que acontece se muitos chefes começarem a jogar montanhas de comida num único prato minúsculo? A gente cria um hotspot, um superaquecimento, o prato transborda, a cozinha inteira entra em colapso e o serviço trava de vez. É por isso que o espaço precisa ser distribuído de forma brilhante para que a comida continue saindo sem desastres. Avançando para o ponto número 3, as estratégias de particionamento. Chegou a hora de ver como a gente evita que esses pratos transbordem usando os métodos de hash, intervalo e chave. O Cloud Break nos oferece um verdadeiro cardápio de opções para evitar aquele caos total. O particionamento por hash é absolutamente sensacional para equilibrar a carga de um jeito uniforme, mas é péssimo se o objetivo for ler dados que estão próximos uns dos outros. Já a abordagem por intervalo é a escolha perfeita para varreduras ordenadas, só que traz aquele risco imenso de criar hotspots de uma região específica ficar popular demais. E por fim, a estratégia por chave agrupa os dados de forma semântica, mantendo junto o que faz sentido lógico, mas passa a depender 100% de como o tráfego da própria aplicação é distribuído. Chegamos na parte 4, cenários na prática. Afinal, a teoria sozinha não dá conta do recado no mundo real. Precisamos saber aplicar tudo isso sob pressão. Pegando o primeiro cenário, vamos supor um fluxo com milhões de gravações pequenas e distribuídas de forma uniforme, como atualizações aleatórias de várias contas. Aqui, o particionamento por hash é o encaixe natural, sem pensar 2 vezes. Ele espalha as gravações na mesma hora, nivelando a carga e maximizando o rendimento geral do sistema. E o melhor, sem criar partições minúsculas que só enlouqueceriam o nosso rastreamento de metadados. Mas se a nossa carga de trabalho exigir varreduras sequenciais o tempo todo, ou consultas bem ordenadas, o cenário muda. Nesse caso, o particionamento por intervalo é quem domina, porque ele preserva a localidade, mantendo dados relacionados concentrados. Mas atenção, a grande armadilha aqui é a necessidade de um monitoramento agressivo. Nós precisamos evitar a todo custo que um único intervalo receba todo o tráfego de uma vez e se transforme em um gargalo fatal. Certo, mas e se houver um pequeno grupo de contas gerando explosões repentinas e massivas de tráfego? Os famosos picos de rajada. Aí, o hash puro ou os intervalos fixos vão falhar miseravelmente. A saída mais pragmática é adotar uma abordagem híbrida. A gente usa o hash para o tráfego rotineiro, mas reserva pratos inteiros, partições totalmente dedicadas, de forma exclusiva para esses clientes mais agressivos e esfomeados. Entrando na parte 5, gerenciamento de limites. A verdadeira arte de conseguir trocar os pratos com o sistema em pleno movimento.
Como a arquitetura gerencia a troca de um prato cheio por um vazio enquanto a comida continua voando freneticamente? Afinal, ninguém pode simplesmente parar o mundo para arrumar a mesa, certo? Tudo se resume a 3 etapas cruciais. Primeiro, cria-se a nova partição e a cópia de dados começa silenciosamente em segundo plano. Segundo, os metadados são atualizados para sinalizar que o processo está em andamento. E terceiro, acontece a sincronização final e atômica. É uma coreografia arquitetural tão refinada que garante que todas as leituras e gravações sejam perfeitamente roteadas durante o corte, sem perder nenhuma informação e sem duplicar dados. E mais interessante sobre isso é o eterno cabo de guerra que existe nessa camada. De um lado, nós temos o desejo por um corte rápido, onde o sistema é ágil ao ponto da reconfiguração ser imperceptível para o cliente. Do outro lado, a necessidade implacável de simplicidade operacional, garantindo menos surpresas e casos de borda que poderiam quebrar a lógica sobre um volume extremo de acessos simultâneos. Vamos para a nossa sexta e última sessão, heurísticas de estabilidade, as regras de ouro para manter a estrutura sempre de pé. Para impedir que essa colossal engrenagem de metadados desmorone sobre o próprio peso, dependemos de regras e limites muito rígidos. Coisas como estipular limiares de carga que sejam realmente sustentáveis no longo prazo e usar versões de metadados divididas por épocas, os chamados metadados epoch. Isso impede a máquina de reagir de forma histérica a picos curtíssimos de tráfego e salva o nosso sistema de se afogar numa repetição inútil de criação e destruição de dados. O que nos traz a esta citação, que destaca uma regra definitiva e inquebrável. Otimizar para obter um paralelismo massivo sempre sacrificará a localidade natural dos dados. Simples assim. Não existe bala de prata na engenharia de sistemas distribuídos. Apenas a complexa realidade das concessões técnicas que a gente precisa equilibrar constantemente. E para finalizar a nossa exploração de hoje, fica aqui uma provocação essencial. Como será que essas decisões invisíveis de particionamento que a gente discutiu acabam moldando a latência profunda, aquela latência oculta da arquitetura sob condições extremas de carga? Bom, para continuar desvendando a complexidade do armazenamento de estado e ir ainda mais longe nas engrenagens da Web3, não deixem de acessar forge.college. Afinal, é a profundidade do conhecimento crítico que transforma a maneira como nós construímos a tecnologia do amanhã. Um grande abraço a quem acompanhou e até a nossa próxima análise.